Uma noite como essa, o nosso coração passa um filme. Na nossa mente, na nossa jornada, nos faz pensar em tudo aquilo que Cristo fez por nós. Era sexta-feira, 15h. Ele levava sobre si o meu e o seu pecado. Cristo não é um mártir, como muitos querem dizer que ele se tornou um mártir porque deu a sua vida. Há muitos mártires na nossa história. Os mártires foram homens, Anderson, que morreram por uma causa. Quando eles não queriam morrer, eles deram a sua vida por uma causa, mas sem mesmo querer dar. Cristo, diferente de um mártir, ele escolheu dar a sua vida na cruz do Calvário para que nós pudéssemos ter vida. Era sexta-feira. Havia uma expectativa gigantesca em que ele pudesse descer da cruz. Havia uma expectativa grandiosa que, como o rei dos judeus, ele poderia então descer e vencer e clamar miríades e miríades de anjos para vencer o império romano tão opressor. Mas ele escolheu continuar na cruz, até que as suas últimas palavras foram ditas: tetelestai. Estava consumado. Consumado o plano de Deus, o plano da redenção humana, o plano da minha e da sua vida transformada através de Jesus. Ao término daquele dia, o seu corpo foi tirado da cruz e foi sepultado. Eu fico imaginando aqueles que, com tanta dor, levaram Cristo para o sepulcro. Era sexta-feira. Na tradição judaica, era necessário tirar o corpo antes do escurecer, e então ele recebeu um túmulo, e o seu corpo foi ali colocado. E então veio o sábado do silêncio, o sábado em que quantos corações não ficaram a perguntar. Às vezes eu fico a imaginar o que teria sido o sábado, Rafael, e quando estava olhando aqui, meus irmãos sentados de maneira tão bela, fiquei imaginando Jesus quantas vezes com pessoas sentadas ao ouvi-lo. E eu fico imaginando quantos daqueles discípulos agora estavam espalhados por Jerusalém. Muitos teriam voltado para casa e era sábado. E a pergunta era: aonde está o nosso rei? Esse sentimento era tão claro que Cleopas e seu amigo, no capítulo 24 de Lucas, estão voltando para Emaús extremamente decepcionados. E é por isso que no final do capítulo 24, Cleopas diz: nós esperávamos que fosse ele, que fosse remir Israel. Isso já era domingo de manhã. Imagine o sábado, aquela expectativa, seria ele, nós vamos vencer Roma de uma vez por todas. Imagine, poucos dias atrás ele entrou em Jerusalém e ele foi aclamado rei. E passou-se todo o sábado, e no domingo pela manhã, diz as escrituras, que as mulheres foram logo cedo preparar o seu corpo. E quando elas chegaram naquele lugar,
De maneira muito especial, Lucas faz uma narração extraordinária, ao dizer ali em Lucas 24, que quando elas chegam naquele lugar, os seres celestiais viram para aquelas mulheres e perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Jesus está vivo. Elas voltam correndo e começam a anunciar que Ele está vivo. E aí, meus irmãos, a nossa maior mensagem, a maior mensagem da igreja, ela não ficou na sexta-feira, quando Ele foi cravado na cruz pelos nossos pecados. A morte de cruz era comum. Muitos homens naquele tempo eram crucificados, aquela dor terrível. Mas aquela morte não foi uma morte comum, porque Ele levava sobre Ele o meu e o seu pecado. Todo o nosso escrito de dívida foi cravado na cruz. Mas muitos que foram crucificados, os seus corpos continuam lá, mas o túmulo de Jesus está vazio. Sabe por quê? Porque Ele vive. E sabe por que nós estamos aqui nesta noite? A razão principal de nesta noite, neste dia, o mundo de ponta a ponta, milhares de homens, milhares de mulheres se reúnem para celebrar não apenas a morte, mas para celebrar a ressurreição de Jesus. Sabe o que nós estamos celebrando hoje? Hoje nós estamos celebrando a morte da morte. A morte morreu, a morte foi vencida, vencida por aquele que ao terceiro dia ressuscitou. É por isso que Paulo nos diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 17, que se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, de nada adiantaria eu e você estar aqui nesta noite. De nada adiantaria nós estarmos aqui se Cristo não estivesse vivo, se Ele não tivesse ressuscitado. É por isso que nesta noite a nossa maior alegria e a nossa maior celebração é porque a morte foi vencida por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, irmãos? Ele venceu a morte, Ele é o Senhor. Muitos que deram e dizem ser mártires, todos estão nos seus túmulos, mas o nosso Salvador não. O nosso Salvador, no terceiro dia, Ele ressuscitou. A maior mensagem do cristianismo não é a cruz da sexta. A maior mensagem do cristianismo é a mensagem da ressurreição. Ele está vivo, eu fui perdoado, Ele levou sobre si os meus pecados. Mas é interessante, esta mensagem, a mensagem da morte, Cristo ressuscitou. E aí Paulo vai dizer, por isso a nossa fé não é vã. Mas é interessante que no versículo seguinte, Paulo nos diz algo que nos chama a atenção acerca do futuro. Porque Paulo, como o Novo Testamento e as Escrituras nos ensinam, que por mais valiosa que seja esta vida aqui, nós não fomos chamados para cá. Irmã Miriam, nós estamos aqui apenas de passagem. Sabe por quê, minha irmã? A gente já começa a contemplar aquele lugar onde não há choro, não há dor, aonde todas as primeiras coisas já foram passadas. É por isso que Paulo vai dizer no versículo seguinte, que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas nessa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Se a sua esperança em Jesus se limita apenas aqui, em Ele ser aquele que vai te servir, te dar um carro novo, uma casa nova, uma saúde perfeita,
Se a sua esperança em Cristo está somente aqui neste tempo, eu preciso lhe dizer uma coisa: você é a pessoa mais infeliz de todos os tempos. Sabe por quê? Porque a sua morte, a sua ressurreição foi para nos dar o quê? A certeza que morrendo em Cristo, nós também seremos ressurretos. É por isso que a palavra vai dizer, o Senhor Jesus foi claro, quando Ele chega na casa de Marta, Maria e Lázaro: Senhor, tem 3 dias, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, nada tinha acontecido, tudo poderia ser diferente. Mas Jesus vira para elas e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu não entendia quando criança. Eu ia no velório de um crente e o povo estava cantando. Eu achava aquilo muito estranho. Eu não conseguia compreender. E chegava ali e o povo cantava, firme nas promessas do meu Salvador, e cantando com alegria. Tinha choro, tinha dor, mas tinha uma coisa: tinha esperança, que não terminava ali. Ali não era o fim, mas ali era apenas o início de uma nova vida, aonde não há choro, aonde não há dor, aonde todas as primeiras coisas foram passadas. Aonde está a sua fé em Jesus? Somente nesta vida? Somente para agora? Somente para um carro novo, para uma casa nova? Eu preciso lhe dizer uma coisa: se a tua expectativa com Jesus é essa, você é uma pessoa ainda que não conheceu a Cristo, porque Ele veio para muito mais do que isso. Ele pode te dar um carro novo, uma casa nova, pode, Ele é Senhor de todas as coisas, mas Ele veio para nos curar e nos sarar do nosso principal mal, que é o nosso afastamento de Deus. Ele remiu os nossos pecados, Ele nos perdoou, para nos dar uma certeza, a certeza da eternidade com Ele. A maior mensagem do Novo Testamento é a morte da morte, é a ressurreição de Jesus. A maior mensagem do Novo Testamento é dizer que agora, um homem, uma mulher como eu e você, que mais cedo ou mais tarde, se tem algo que nos iguala, se tem algo que nos deixa todos no mesmo lugar, é a morte. Todos nós, se Cristo não voltar antes da nossa morte, nós iremos encontrar com Ele. Todos nós iremos passar pela morte, mas a morte para nós, ela não é o fim, porque na Páscoa, a nossa celebração não é apenas a celebração da morte. Na Páscoa, nós celebramos a vida, porque Cristo ressuscitou, e todo aquele que nele crê será ressurreto. Aleluia! A nossa esperança não se limita apenas nessa vida. Eu quero terminar te contando uma história que eu não canso de contá-la, que é a minha história. A morte me perturbou por muito tempo. A morte literalmente me dominou por muitos anos. Esta semana, minhas irmãs tinham ido à sepultura dos meus avós. Aquele zelo que toda família tem, principalmente nos interiores. E elas mandaram uma foto da sepultura dos meus avós. E aquela foto eu fiquei olhando, veio um filme na minha mente. Eu me lembro que quando criança, era um dia de finados, e nós tínhamos ido ao cemitério, e estava muito cheio. Eu me lembro que nós tínhamos uma senhora com quem nós conhecíamos, interior todo mundo é muito conhecido, muito família, né? E aquela senhora virou para o meu pai e disse assim: eu queria que você pudesse levantar aqui a tampa desse jazigo, porque eu quero ver os restos mortais do meu filho. Criança sempre muito curiosa. Quando ele levantou, eu me lembro que antes dele terminar de levantar, eu fiz assim. E quando eu fiz assim, eu vi uma caixinha apenas com ossos.
essa imagem nunca saiu da minha mente. Me lembro como se eu estivesse vivendo isso agora. Mas eu me lembro, seu Manel, que nos dias seguintes, eu passei várias noites sem dormir. Eu ficava preocupado, e eu ficava perturbado, não apenas por aquela imagem, mas aquilo veio mexendo no meu coração durante muitos anos. E a pergunta que eu tinha dentro de mim era: e quando eu partir, para onde eu irei? Eu tinha um vazio do tamanho de Jesus. Eu tinha dúvidas que só Jesus podia me responder. Mas eu me lembro como hoje, numa manhã de domingo, meu amado pastor Massatoshi, no púlpito, pregou uma mensagem no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, que diz: em verdade vos digo, que aquele que crê e ouve a minha palavra, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Naquela manhã ele explicou esse texto, e ele ensinou de maneira tão clara, que quando nós temos um relacionamento com Jesus, quando nós deixamos Jesus controlar a nossa vida, quando nós saímos do banco do motorista e vamos para o banco do carona, e entregamos a chave, o volante da nossa vida para Jesus, a Bíblia diz que nós o reconhecemos como Senhor da nossa vida, e Ele muda a nossa história. Mas Ele não muda a nossa história só aqui, Ele começa a nos mudar de dentro para fora, porque a primeira coisa que nós aprendemos é ter paz, a paz que só Cristo oferece, e o nosso nome é escrito no livro da vida, não porque nós merecemos, não porque nós somos bons, porque nós somos maus, mas o seu amor é tão grande, como Paulo vai dizer, que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Todo aquele sofrimento que nós vimos, tudo aquilo que Ele passou, foi para que eu e você hoje pudéssemos ter vida, e vida em abundância. Mas para isso nos é necessário aquilo que Ele disse a Nicodemos, e eu vou terminar aqui. Nicodemos era um homem conhecedor da religião. Nicodemos conhecia muitas coisas sobre Deus. Nicodemos conhecia muitas coisas sobre a religiosidade. Um dia ele foi procurar Jesus, e então Jesus virou para ele, Rafa, e disse: Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. E aquele homem então, quando ouviu essa mensagem, ele ficou perturbado, porque ele já era velho, e disse: como pode um homem da minha idade nascer de novo? Como eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E então o Senhor explica a Nicodemos que o nascer de novo não era voltar no ventre da mãe, mas era nascer da água e do Espírito. Era uma experiência pessoal com o próprio Cristo, para viver uma nova vida, se arrependendo dos seus pecados, e a partir dali vivendo o plano de Deus para a vida dele. A Bíblia diz que ele ressuscitou. A Bíblia nos diz que todo aquele que nele crê será ressurreto, e vai receber um novo corpo, para estar para sempre com Ele. 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses, há tantos textos nos falando sobre isso. Mas para isso é necessário nascer de novo. Nascer de novo não é a vida de uma religião. Nascer de novo não é necessariamente ser membro de uma igreja evangélica. Não. Nascer de novo é ter uma experiência pessoal com Jesus. Eu queria que você baixasse a sua cabeça nesta noite. Este mesmo Jesus que morreu, ressuscitou, diz a Bíblia que Ele, escrevendo a João no capítulo 14, ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar-vos lugar, eu
eu voltarei para te buscar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Ele veio, morreu, ressuscitou, voltou para o Pai, mas Ele voltará para buscar todo aquele que o ama e o serve. Mas para isso é necessário nascer de novo. Nascer de novo não é voltar para o ventre da mãe. Nascer de novo é reconhecer a Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. É deixar o banco do motorista e ir para o banco do carona e dizer: Jesus, me conduz para onde o Senhor quer. É estar em comunhão com Ele, com a igreja. É viver aquilo que Ele tem para nós. É viver o plano que Ele tem para mim e para a sua vida. E eu fiz isso aos 13 anos de idade. E eu encontrei uma coisa que eu não conhecia. Eu encontrei paz. Paz não é ausência de problemas. Paz não é ausência de guerras. Paz é quando o mundo está caindo e o nosso coração tem paz, porque paz é fruto do Espírito. Eu queria orar com você hoje, que gostaria de reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, você tem protelado, você tem deixado para amanhã, você sempre diz: não, minha hora vai chegar, o meu dia vai chegar. Eu preciso lhe dizer uma coisa: o seu dia é hoje. Não deixe para amanhã, porque hoje é o dia em que o Senhor preparou para que você tenha uma experiência com Ele e a sua vida nunca mais seja a mesma. Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Eu preciso reconhecer que não existe nenhum outro caminho a não ser Jesus. E se eu continuar longe de Jesus, eu estarei perdido. Mas se eu entregar a minha vida para Jesus, e eu reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, e entregar a chave do meu coração, entregar o domínio da minha vida, da minha mente, de tudo para Ele, Ele vai morar no meu coração e vai mudar a minha história. E eu terei o meu nome escrito no livro da vida. E eu irei viver o novo nascimento. E eu vou conhecer a paz que só Cristo pode dar. Se você deseja fazer isso hoje, na sua cadeira como você está, com os seus olhos fechados, eu queria que você repetisse essa oração comigo agora em nome de Jesus. De voz baixas, olhos fechados, mas com fé em Jesus. Você que está em casa agora, tantas pessoas estão participando desse culto à distância, através da Hope TV. Eu quero convidar você também a fazer esta oração. Senhor Jesus, nesta noite, eu reconheço que eu sou pecador, e eu te peço perdão pelos meus pecados. Eu te peço, venha fazer morada no meu coração, transforma a minha vida, muda a minha história, perdoa, Senhor, os meus pecados. Eu reconheço que sem Ti eu não sou nada, eu sou pecador. Senhor Jesus, eu abro meu coração para Ti, vem fazer morada, mora no meu coração, transforma a minha vida. E eu reconheço o Senhor como meu único e suficiente Salvador e Senhor da minha vida. Faz morada no meu coração. Espírito Santo, me sela nesta noite. Eu abro meu coração para Ti. Eu reconheço que eu sou pecador. Muda minha vida. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa. E a igreja está orando por você, por nós. Eu queria orar agora com você que fez esta oração hoje pela primeira vez. Eu não vou te chamar aqui à frente, eu não vou te convidar aqui à frente, mas eu queria orar por você. Mas eu quero saber quem é você. Eu queria que você levantasse a sua mão bem alto. Com essa atitude você está dizendo: Jesus, eu quero, eu preciso. Levante a sua mão bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a sua mão bem alto, bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Jesus, eu preciso de Ti, perdoa os meus pecados. Eu estou afastado da igreja, hoje é um dia de reconciliação. Você que deseja se reconciliar com o Senhor, levanta também a sua mão em nome de Jesus.
Levanta bem alto. Deus abençoe, Deus abençoe. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos por cada um que está com a sua mão levantada agora, pedindo a bênção do Senhor sobre cada um, pedindo a tua graça sobre cada um, pedindo a Deus que o teu Santo Espírito faça desta mensagem, a mensagem do Evangelho, prosperar, frutificar a 30, 60, a 100 por um, na certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Toma cada um que está aqui nas tuas mãos e abençoe, ó Deus, a cada um que nesta noite tomou esta decisão com Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.